Ore isso quando se sentir impuro. Salmo 51, com poder de limpeza espiritual. A sensação de impureza espiritual não começa do lado de fora. Ela se instala por dentro, devagar, silenciosamente, como quem entra descalço num santuário e pisa em solo sagrado com medo de profanar. Há dias em que o corpo parece limpo, mas o espírito está imundo. Não por sujeira visível, mas por pensamentos que ninguém viu, palavras que feriram em silêncio, desejos que se esconderam atrás da aparência de santidade. A alma sabe. E quando a alma sabe que algo está errado, nenhum banho físico resolve. A consciência pesa, o peito aperta, o coração desacelera e o espírito afunda num lugar onde a luz parece não alcançar. Não é difícil encontrar alguém que carregue essa culpa calada. O mais curioso é que muitos nem sabem dar nome ao que sentem. Dizem que é angústia, ansiedade, tristeza, desânimo espiritual. Mas na raiz, no fundo desse mal-estar que sufoca as orações e esvazia os louvores, está uma convicção escondida. Eu falhei com Deus. E essa convicção corrói como ferrugem na alma. Come o ânimo, enfraquece o desejo de buscar, impede até o clamor, porque o impuro não sente liberdade para falar com o santo. O sujo se esconde do limpo. O fraco foge do forte. Essa sensação não é moderna. Não é doença da geração digital. Não nasceu no século da velocidade. Essa culpa espiritual é antiga, ancestral, bíblica. O rei Davi, sim, o homem segundo o coração de Deus, também se sentiu assim. Ele não apenas pecou, ele caiu feio, ele manchou sua história com sangue e adultério. E quando percebeu o que havia feito, ele não correu para o trono, ele caiu de joelhos. Não buscou disfarce, não construiu narrativa para defender seu erro, ele desabou. E do seu colapso nasceu o Salmo 51. Davi não escreveu esse salmo para parecer arrependido. Ele o escreveu porque não aguentava mais o peso de estar longe da presença. Quem já esteve perto sabe o quanto dói se ver afastado. Quem já sentiu o toque de Deus uma vez, jamais se acostuma a viver impuro. E é por isso que o Salmo 51 se tornou a oração dos que precisam ser lavados. Não por fora, por dentro. Não superficialmente, mas até a raiz da alma. O problema da culpa espiritual não é só o que ela faz com a mente. É o que ela rouba do espírito. Ela tira a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Ela nos convence de que não somos mais bem-vindos. E quando acreditamos nisso, paramos de buscar, de clamar, de adorar. É nesse ponto que muitos se perdem, porque ao invés de confessar, se escondem. Ao invés de orar, se isolam. Ao invés de se entregarem, endurecem. E o que era só uma impureza passageira vira afastamento contínuo. O coração se esfria, a fé se apaga, a alma se distancia. Mas há um caminho de volta. E esse caminho não começa com força própria. Começa com verdade. Começa com uma oração que sangra, que confessa, que se rasga. E é por isso que o Salmo 51 não é só poesia. É cirurgia espiritual. Ele corta, ele expõe, ele escancara a necessidade de purificação. Mas ao mesmo tempo, ele cura, ele regenera, ele restaura o acesso. Porque quando alguém se quebra diante de Deus e clama como Davi clamou, o céu não resiste. Essa é a oração que você vai fazer agora. Mas antes de orar, você vai sentir, vai lembrar que essa dor que você sente não é o fim, é o início da cura. Porque se há culpa, é porque há consciência. E se há consciência, ainda há espaço para arrependimento. E se há arrependimento, haverá misericórdia. Porque o Deus que viu o erro de Davi foi o mesmo que o levantou para reinar novamente. Hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para isso.
para te lembrar que você pode estar impuro, mas ainda não está distante demais. Você pode estar sujo, mas não foi esquecido. Você pode ter errado, mas não foi descartado, porque o sangue de Jesus ainda purifica. E o Salmo 51 ainda funciona. Não existe caminho de volta sem palavra. O arrependimento precisa ser dito, precisa ser colocado para fora, precisa ganhar som, corpo, forma. E Davi sabia disso. Por isso ele não apenas se calou diante de Deus em lágrimas. Ele escreveu, ele orou, ele clamou com uma precisão que só quem foi esmagado pelo próprio erro consegue alcançar. O Salmo 51 não é um amontoado de versos bonitos. Ele é um mapa espiritual, um caminho traçado entre a culpa mais profunda e a presença mais pura. Cada palavra que Davi escreve é um passo para casa. Cada verso é um sinal de vida numa alma que quase morreu. Ele começa com aquilo que todo pecador genuíno precisa ter: a consciência da sua condição e a lembrança da misericórdia divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi não apela para seu trono, nem para seu passado de fidelidade. Ele não diz, Senhor, lembra quando eu lutei contra Golias. Ele diz, lembra da tua bondade, Senhor, porque é só nela que posso confiar agora. Quando a culpa é verdadeira, ela desmonta a autodefesa. Ela faz a alma pedir ajuda não com orgulho, mas com humildade total. Logo em seguida, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele não pede um retoque. Ele não pede uma correção superficial. Ele pede lavagem total. Ele quer ser limpo até a raiz. Porque quando a sujeira é interna, quando é espiritual, só o Espírito pode purificar. Davi entende que não é o tempo que vai apagar aquilo. É Deus. E é nesse ponto que a oração deixa de ser formal e se torna visceral. É aqui que o céu se inclina. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Ele não joga a culpa na mulher, nem nas circunstâncias, nem no diabo. Ele assume, ele não tenta suavizar o erro, nem disfarçá-lo. Ele encara. Porque o verdadeiro arrependimento não é sobre tristeza emocional. É sobre responsabilidade espiritual. Quem se arrepende de verdade não foge da dor de ter errado. Enfrenta. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi sabia que o hisopo era usado nas cerimônias de purificação. Ele não está sendo poético. Ele está sendo ritualístico. Ele está dizendo, usa o teu processo completo. Não quero atalhos. Quero ser restaurado dentro do teu modo, do teu jeito, da tua lei. Isso mostra que ele não queria apenas alívio. Ele queria transformação. Ele queria ser puro de novo, não só perdoado. Ele queria voltar a sentir alegria espiritual, aquela que só existe quando estamos em paz com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui, Davi entrega sua alma para ser reconstruída. Ele sabe que não adianta Deus limpar o velho coração. É preciso criar um novo. É uma reconstrução total. Essa é uma das orações mais ousadas da Bíblia, porque ela não pede um conserto, ela pede um recomeço. Quando o coração está corrompido, só Deus pode criar um novo. E Ele só faz isso quando vê verdade no arrependimento. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi não era perder o trono, era perder a presença. Isso revela onde estava o tesouro dele. O pecado pode levar muitas coisas embora. Mas quando ele ameaça levar a presença de Deus, a alma entra em desespero. Davi não pede dinheiro, saúde, poder.
Ele pede: não me abandone, porque a presença de Deus é o ar da alma arrependida. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi sabia que a salvação traz alegria, que a culpa tira essa alegria, que o perdão devolve o riso da alma e que essa alegria é sustentada por um espírito voluntário, ou seja, um espírito que deseja, que busca, que se oferece, que diz: eis-me aqui, Senhor. Quando o arrependimento é verdadeiro, a alegria não vem só do alívio, vem da reconexão, vem da restauração da comunhão. Depois disso, Davi promete ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, porque quem foi restaurado de verdade não guarda a cura só para si. Ele vira ponte para que outros voltem também. É por isso que o Salmo 51 não é só sobre Davi, é sobre você, sobre todos nós. É uma oração escrita para ser orada nos dias em que a alma não se sente digna. É uma carta deixada por alguém que caiu para ensinar outros a se levantar. E se hoje você está aqui com a alma pesada, com o espírito impuro, esse salmo é seu. Essa oração é o seu mapa, é seu retorno para casa. Quando o silêncio se instala dentro de você, não é apenas ausência de barulho, é um eco profundo que denuncia que algo se perdeu. Você ainda ora, mas não sente resposta. Ainda lê, mas não encontra alimento. Ainda tenta cantar, mas a voz falha. É como se a alma estivesse envolta por uma névoa, como se a presença que antes te abraçava agora estivesse longe. Mas nem sempre é ausência de Deus. Às vezes, é excesso de ruído interior, e outras vezes é acúmulo de impureza não resolvida, culpa não confessada, mágoa guardada, pensamentos escondidos, desejos alimentados em silêncio. A impureza espiritual não é só o pecado visível. Ela se instala nas intenções, nos pensamentos que ninguém vê, nas atitudes que até você tenta justificar. E quando isso se acumula, algo começa a ser sufocado por dentro. A sensibilidade ao espírito começa a desaparecer. O discernimento se esvai. A alma se torna um campo árido. O coração, que antes ardia, agora só pulsa. Já não arde mais. E nessa condição, o silêncio de Deus parece um castigo, mas é misericórdia, porque Ele não se ausenta por vingança. Ele se esconde para provocar sede, para chamar de volta o que se perdeu no caminho da distração. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 51 se torna um grito vivo, não apenas um texto, mas um espelho da alma de quem quer ser limpo de verdade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não escreveu esse salmo quando estava forte. Ele o escreveu quando se sentia sujo, quando tudo dentro dele gritava culpa, e nenhuma água era suficiente para apagar aquela mancha. Ele não pediu bênção. Ele não pediu vitória. Ele pediu limpeza, lavagem, purificação, criação de algo novo dentro dele, porque havia percebido que não adiantava ter coroa se o coração estava contaminado. Não adiantava ter honra entre os homens, se não havia paz na alma. Davi entendeu que só a presença de Deus podia fazer a alma respirar novamente, e que enquanto aquela sujeira permanecesse, o som do céu estaria abafado. Porque o Espírito Santo não habita em ambientes onde a sujeira é escondida com orgulho, mas ele desce com força sobre quem se apresenta com verdade. Há momentos em que a oração não precisa ser bonita, precisa ser nua. Não precisa ter frases poéticas, precisa ter gemidos sinceros. Não precisa ter argumentos, precisa ter rendição. O Espírito responde à verdade. E quando a alma diz: Senhor, estou sujo, cria em mim um coração puro,
renova dentro de mim um espírito inabalável. Algo acontece. Porque não é só a boca que fala, é o espírito que geme, é a consciência que se dobra, é a carne que confessa. E isso tem peso no céu, tem eco, tem poder. Se você está em silêncio por dentro, se tudo parece abafado, se as palavras de fé já não tocam mais, se a adoração parece sem efeito, talvez o Espírito esteja te chamando a voltar ao lugar da purificação, não para te acusar, mas para te renovar, porque a renovação não vem sobre o que está escondido, vem sobre o que é trazido à luz. E quando você traz tudo, até o que tem vergonha de dizer, até o que tem medo de lembrar, Deus não se espanta. Ele acolhe, Ele limpa, Ele restaura. Agora é o momento de silenciar por fora, para ouvir por dentro. Ouvir a dor que você escondeu, ouvir o arrependimento que você sufocou, ouvir o grito de socorro que nunca saiu em palavras. Porque quando essa verdade é trazida à tona, o céu não responde com condenação. Ele responde com presença, com misericórdia, com restauração. Se você está nessa condição hoje, ouça com atenção. O silêncio que te envolve pode ser a preparação para a palavra que vai te curar. Mas antes, você precisa se despir da armadura. Precisa deixar cair as justificativas. Precisa parar de negociar com a culpa. Precisa apenas dobrar os joelhos da alma e dizer: Senhor, estou cansado de fingir. Cria em mim um coração puro. Essa oração não depende de tempo. Depende de verdade. E se for verdadeira, o Espírito virá. Porque ele sempre vem quando alguém decide parar de correr e começa a se lavar. A sensação de estar espiritualmente impuro não surge apenas dos erros que cometemos, mas da consciência que nos visita depois deles. Quando essa consciência amadurece, ela não acusa, ela clama. E esse clamor não é um grito de desespero, mas um sussurro do Espírito que implora por restauração. Há momentos em que não importa o quanto tentamos justificar, ignorar ou adiar, algo dentro de nós permanece inquieto, latejando, como uma ferida mal cicatrizada. A alma se vê diante de um espelho que não distorce. É nesse espelho que enxergamos não apenas nossas ações, mas as intenções por trás delas. E quando essa visão é clara demais, o peso da impureza espiritual se torna insuportável. Davi, o rei, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, viveu esse momento. Não foi sua coroa que o protegeu da queda, nem sua fama que abafou sua consciência. Quando confrontado por Natã, o profeta, Davi não se defendeu, não argumentou, não fugiu. Ele caiu de joelhos e deixou que suas palavras se tornassem o grito de gerações. Salmo 51 não é apenas um texto bíblico. É um mapa de retorno, uma escada de volta à pureza, uma confissão que nos representa. Quando a culpa é autêntica, ela não aprisiona, ela impulsiona. Quando o arrependimento é sincero, ele não paralisa, ele purifica. E Davi nos ensina isso com cada versículo desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando se ora assim, não se está pedindo um favor qualquer. Está se entregando completamente. Não há orgulho na voz de quem ora com essas palavras. Há sede. Sede de ser limpo, sede de recomeçar, sede de respirar alívio. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui, a alma se deita no altar, não para ser vista, mas para ser restaurada. O que mais machuca não é o erro, mas o que ele nos faz perder. A paz, a leveza, a intimidade com o Pai.
E é por isso que quem sente culpa de verdade não pede apenas perdão, pede purificação. Porque o que mais desejamos é voltar a olhar para Deus sem desviar o rosto. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O reconhecimento é o primeiro passo da cura. O céu não espera a perfeição, espera a verdade. E quando essa verdade se torna confissão, o Espírito se aproxima. Ele se move quando nossas defesas caem. Ele toca quando o coração se expõe sem reservas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa não é uma frase poética. É uma cirurgia espiritual. Quando oramos assim, estamos pedindo mais do que conserto. Estamos clamando por transformação. O coração não precisa de maquiagem, precisa de renovação. E essa renovação vem quando deixamos de negociar com o erro e passamos a desejar santidade como quem deseja ar. Se você sente que está impuro, se algo dentro de você grita por limpeza, não tente calar essa voz. Não fuja dela. Essa sensação é o chamado do Espírito para um reencontro. E esse reencontro começa com palavras que não tentam impressionar, mas apenas rasgam a alma diante de Deus. Não importa o que você fez, importa o que você está disposto a deixar ser restaurado. O Salmo 51 é a oração de quem quer voltar, de quem não aguenta mais conviver com o peso da culpa, de quem entendeu que não é o medo da punição que move a alma, mas o desejo de estar limpo, leve, inteiro de novo. Quando você ora esse salmo com o coração, você se junta a uma multidão de filhos que um dia erraram, mas decidiram voltar. E o Pai sempre responde. Porque o Pai não busca os que nunca erraram. Ele busca os que desejam ser purificados. O coração que clama por limpeza não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade da alma. Há quem pense que a pureza é um ponto de partida, quando na verdade ela é um retorno à intenção original do Criador. Toda vez que você se aproxima de Deus com um desejo sincero de purificação, não está apenas pedindo perdão, está reconhecendo que sua essência precisa ser restaurada à imagem dele. O Salmo 51 não é só uma confissão, é um mapa. Um caminho para voltar à presença com vestes lavadas, com o espírito quebrantado, com a mente pronta para ser renovada. E nesse caminho, a confissão é só o primeiro passo. O próximo é a renovação da mente. Porque de que adianta lavar o corpo se a fonte da impureza ainda está contaminada? A mente precisa ser tocada, precisa ser reconfigurada. E isso não acontece com força de vontade, acontece com rendição. Davi, quando escreveu esse salmo, não queria apenas que Deus esquecesse o que ele fez. Ele queria se tornar incapaz de repetir o erro. Queria um novo padrão de pensamento. Queria uma nova inclinação de alma. Por isso ele diz: renova em mim um espírito reto. Não é apenas me perdoa, é me refaz. É por isso que a oração de quem entende o Salmo 51 vai além do remorso. Vai até a raiz. É como quem diz: Senhor, não quero apenas deixar de fazer, quero deixar de desejar. Porque quando Deus toca a mente, Ele não só nos ensina o que é certo, Ele nos faz amar o que é certo. E esse é o verdadeiro milagre da purificação. Não é apenas não cair, é desejar caminhar longe do precipício. É não se sentir atraído por aquilo que antes parecia inevitável. E essa mudança começa com uma oração que Davi mesmo ensinou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra cria aqui é a mesma usada em Gênesis, quando Deus cria o mundo. Não é conserta, é faz do zero.
É como se Davi dissesse: o que eu tenho está comprometido. Não me restaura, me refaz. Isso é entrega em estado puro. Isso é dependência absoluta. E o Espírito Santo ama esse tipo de oração, porque quando você pede que Ele crie algo novo, você está reconhecendo que nada do que você é pode continuar sendo o que era. É morte do velho eu. É início de um novo nascimento. E isso exige coragem. Coragem de admitir que o problema não foi o erro. Foi o coração que permitiu o erro. E é por isso que a oração de purificação verdadeira não é apaga minha culpa, mas transforma minha fonte. E a boa notícia é que Deus nunca rejeitou esse tipo de clamor. Ele sempre responde, sempre toca, sempre refaz. Nesse momento, se você sente que sua mente tem sido um campo de guerra, se seus pensamentos estão se tornando veneno para sua alma, saiba que há um caminho. Há uma oração que pode mudar tudo. Não é uma fórmula, é uma rendição. É você diante do céu dizendo: eu não quero só pensar diferente, eu quero ser diferente. E essa diferença começa com a humildade de reconhecer que por mais que você tente se disciplinar, só o Espírito Santo pode te renovar de verdade. E Ele faz isso quando encontra alguém disposto a ser refeito, a ser moldado, a ser purificado até a raiz, que você possa hoje pedir com verdade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Há um momento na jornada espiritual em que o maior pedido que pode sair da boca de um servo não é por bênçãos, nem por livramentos, mas por constância. Quando Davi clama: não retires de mim o teu Espírito Santo, ele revela o temor mais profundo de um coração que já sentiu a presença e não suporta a ideia de viver sem ela. Essa não é uma oração comum. É o grito de quem conheceu a glória e não quer voltar à escuridão. É a súplica de quem sabe que pode perder tudo, menos a comunhão. E é exatamente essa consciência que separa os que apenas frequentam a fé dos que vivem nela. Quem ora assim não quer apenas se sentir bem, quer permanecer cheio, quer constância, quer sustento espiritual diário, e só ora assim quem já provou do que é eterno. A presença do Espírito não é um prêmio, é uma aliança, e essa aliança precisa ser renovada todos os dias com humildade, reverência e fome. Há quem pense que basta orar uma vez e pronto, está feito. Mas quem vive na intimidade sabe. O Espírito não é uma visita que bate à porta e entra por obrigação. Ele é uma presença que se manifesta onde há verdade, onde há arrependimento, onde há espaço. E manter esse espaço limpo e disponível é um trabalho diário. É por isso que a oração de Davi não foi: me abençoa novamente, mas não retires de mim o teu Espírito. Ele não estava preocupado com consequências terrenas, mas com a consequência suprema: perder a comunhão com o céu. Isso é temor, isso é maturidade espiritual. O Espírito Santo é sensível. Ele não se impõe, ele se revela. E quando encontra resistência, orgulho, vaidade, ele se afasta. Não porque é frágil, mas porque é santo. E santidade não habita em espaços sujos, mesmo que o exterior esteja impecável. O Espírito conhece a motivação, sonda as intenções, pesa o coração. E se ele vê que seu desejo não é por transformação, mas por alívio, ele espera até que a dor produza a verdade, até que a verdade produza quebrantamento, e então ele volta a se mover. Por isso a oração de constância é também uma oração de vigilância. Quem pede para não perder o Espírito está dizendo: vigia meu interior, não me deixa me acostumar, não me deixa esfriar, me chama de volta quando eu me perder dentro de mim.
Essa é uma oração que desarma, que desnuda, que revela a urgência de permanecer no fogo. E o fogo não é emoção, é presença contínua, é aquela consciência diária de que tudo sem ele é ruído, tudo sem ele é vaidade, tudo sem ele é esforço em vão. Quem faz essa oração entende que o verdadeiro sucesso espiritual não é fazer grandes obras, é permanecer em comunhão, é manter o coração sensível, é viver como quem ouve, responde, obedece. Porque quando o espírito permanece, tudo muda. O discernimento aumenta, a força interior se renova, o pecado perde força e a alma encontra descanso. Se você sente que está lutando para manter a chama acesa, essa é sua oração hoje. Que você não busque apenas por uma visita do céu, mas por habitação. Que a sua alma diga com verdade: Espírito Santo, não se afaste. Fica, me sustenta, me molda, me transforma. Faz de mim casa contínua da tua presença. Porque no final, mais do que bênçãos, mais do que respostas, o que precisamos é dele, só dele. Em alguns momentos da vida espiritual, a batalha mais difícil não é contra o pecado, nem contra a dúvida, mas contra a própria sensação de estar paralisado. Como se por dentro houvesse algo travado, uma estagnação da alma que não se explica com palavras, mas se sente com peso. E nessa hora, a palavra mais urgente que pode sair da boca de quem ora é: destrava, porque o coração quer fluir, mas não consegue. A mente tenta crer, mas está atolada em pensamentos. E o espírito clama, mas parece abafado por camadas de cansaço, trauma e medo. O pedido não é por força, é por liberdade. Liberdade interior, liberdade emocional, liberdade espiritual. Quando você ora dizendo destrava, você está fazendo muito mais do que pedir. Você está reconhecendo que existe algo que está travando sua conexão com o céu. Está admitindo que há algo dentro de você que precisa ser removido, quebrado, realinhado. E esse é um nível de humildade que o Espírito honra. Porque enquanto muitos oram pedindo portas abertas, poucos têm coragem de pedir que as portas internas, que eles mesmos trancaram, sejam abertas também. Às vezes, a trava não está na vida, mas na alma. Não está no caminho, mas na memória. E só o Espírito Santo pode entrar nessas regiões escondidas e destrancar aquilo que você nem sabe mais como tocar. A oração por destravar é uma entrega sem disfarces. É quando você aceita que não é uma muralha que precisa cair do lado de fora, mas um cadeado que precisa ser rompido por dentro. E esse cadeado pode ser o medo de errar de novo. Pode ser a vergonha do passado. Pode ser a autoexigência que virou prisão. Pode ser a culpa mal resolvida. Mas seja o que for, quando você ora com verdade dizendo: Senhor, destrava, você está entregando as chaves da sua alma ao Espírito e dizendo: eu confio que o Senhor sabe o que está travando, mesmo que eu não saiba. E essa confiança é o que permite o mover, porque o Espírito não força a entrada. Ele responde ao clamor sincero. Talvez o que esteja travado em você hoje seja a capacidade de sentir. Você ora, mas não sente nada. Louva, mas não se move. Lê a Bíblia, mas não absorve. E isso gera um vazio que grita por libertação. O Espírito Santo quer destravar a sensibilidade espiritual que o tempo, a dor e a pressa foram entorpecendo. Ele quer que você volte a chorar com a palavra, que você volte a sentir arrepio com a presença, que você volte a se emocionar com a oração. Não porque emoções sejam o objetivo, mas porque são sinais de que a alma está viva. E onde há vida, há resposta. Essa oração
É para quem não suporta mais viver travado por dentro. Para quem cansou de fingir que está bem. Para quem precisa de um destravar que não venha de fora, mas de cima. Ore com fé, com coragem e com vulnerabilidade. Diga ao Espírito Santo: destrava minha mente, destrava minha fé, destrava minha sensibilidade, destrava minha comunhão. Quebre os bloqueios invisíveis, abra os fluxos espirituais. Me deixa fluir de novo, me deixa respirar por dentro, me deixa viver com liberdade no Espírito. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E eu quero essa liberdade. Eu preciso dela. Há momentos em que tudo parece estar caminhando, mas por dentro algo ainda está desorganizado. Não há mais peso, mas também não há ordem. O coração está limpo, mas não está em paz. A mente está aberta, mas cheia de vozes. A vida está em movimento, mas sem direção clara. E nesse ponto, a palavra que se torna um clamor é: organiza. Porque mais do que forças para continuar, o que se precisa é de estrutura para sustentar. E o Espírito Santo não é apenas consolo. Ele é ordem. Ele é sabedoria. Ele é aquele que, quando entra, reorganiza tudo que o caos desfez. Organizar não é apenas arrumar a rotina ou criar novos hábitos. É colocar em ordem o interior. É separar o que é verdade do que é confusão. É alinhar prioridades. É dar nome ao que antes era apenas sensação. É colocar cada emoção no seu lugar, cada pensamento em seu devido espaço. E isso só acontece quando o Espírito Santo é convidado a ser não apenas hóspede, mas administrador da alma. Quando você ora pedindo: Espírito Santo, organiza, você está dizendo: assuma o controle das áreas que eu mesmo baguncei. Redefina o que eu perdi. Estabeleça o teu governo onde antes reinava o impulso e o medo. Essa oração é um pedido de reconstrução prática. É reconhecer que espiritualidade não é apenas sentir, é também discernir. E para discernir, é preciso ordem. É preciso que as vozes internas parem de competir. É preciso que a mente silencie o ruído. É preciso que o coração tenha clareza. E o Espírito Santo traz essa clareza. Ele não confunde. Ele revela. Ele mostra o que está desalinhado. Ele coloca a alma em ritmo com o céu. E quando isso acontece, até as decisões mais difíceis se tornam leves. Porque não é mais você quem conduz. É Ele, organizando tudo. Muitas vezes, as batalhas espirituais que enfrentamos não são contra demônios, mas contra a desorganização interna. São promessas feitas a Deus que não conseguimos cumprir porque perdemos a ordem. São prioridades espirituais que foram engolidas pela urgência do dia. São áreas da alma que continuam sem direção porque nunca foram organizadas sob o comando do Espírito. E quando você ora dizendo: organiza, Senhor, você está pedindo que Ele estabeleça uma nova rotina espiritual, que Ele redefina o que é essencial, que Ele simplifique o que está complexo demais, que Ele traga ordem onde há excesso. Essa palavra é para quem sabe que precisa de mais do que um toque. Precisa de um sistema novo por dentro. Precisa de um novo modelo de viver. Precisa de uma rotina que comece no espírito e se reflita na vida prática. O Espírito Santo está pronto para organizar. Ele só espera que você abra as portas da alma e diga com sinceridade: entra e organiza. Alinha meu pensamento com tua verdade. Alinha meu coração com tua vontade. Alinha meu tempo com teus propósitos. Que toda confusão cesse. Que toda bagunça emocional encontre estrutura. Que todo ciclo de autossabotagem perca força. Porque agora é o Espírito quem organiza.
E onde ele organiza, não há espaço para o caos, só para o fluir da paz que excede todo entendimento. Tem dias em que a alma está tão silenciosa que nem sabe mais pedir. Os olhos veem, o corpo segue, mas por dentro tudo parece suspenso. É como se a fé estivesse adormecida e a oração distante. Nesses dias, não se trata de gritar, nem de clamar com força. Se trata de um suspiro sincero que carrega uma palavra: desperta. Porque até a fé mais profunda pode adormecer quando atravessa vales longos demais. E é nessa hora que o Espírito Santo, como vento suave, começa a se mover quando escuta esse chamado. Desperta, Senhor, o que em mim adormeceu. Desperta o espírito que se calou. Desperta a esperança que se apagou. Desperta o propósito que se perdeu no meio do caminho. Essa palavra carrega uma força poderosa, porque quem a diz está reconhecendo que, mesmo crendo, precisa reacender algo. Não é ausência de fé, é sono espiritual, é torpor da alma, é a brisa morna do comodismo que se instalou. E quando você ora dizendo desperta, está clamando por um novo batismo de consciência. Está chamando o céu para tocar no íntimo, onde só o Espírito alcança. É como chamar Jesus para dentro da tempestade interior e dizer: fala à minha alma como falaste à tempestade. Aquieta-te, mas antes, acorda-me para te ouvir. Despertar não é apenas voltar a orar, ler, buscar. É acordar para o que realmente importa. É perceber onde a distração foi confundida com descanso. É olhar para dentro e perceber que há áreas que você mesmo adormeceu para não sentir dor. Mas o Espírito Santo não ignora essas áreas. Ele entra nelas com luz, e onde há luz, o sono vai embora. Porque luz e sono profundo não coexistem. Ou a luz desperta, ou o sono apaga tudo. O Espírito escolhe despertar. Ele não quer você apenas funcional, quer você vivo, alinhado, conectado. É nesse despertar que o arrependimento acontece. Não o arrependimento de culpa, mas de distanciamento. Porque quando o Espírito desperta, você percebe o quanto se afastou sem perceber, o quanto se conformou com uma vida superficial, o quanto se acostumou com uma fé sem impacto. E esse arrependimento não é dor. É libertação. É liberdade de viver de novo com paixão, com entrega, com verdade. O Espírito Santo responde a esse clamor com urgência. Porque quando alguém deseja ser despertado, está dizendo: eu não aceito mais viver em piloto automático espiritual. Ore com essa palavra quando tudo parecer parado por dentro. Quando sua fé parecer fria, quando sua alma estiver exausta, mas sem saber do que. Diga com verdade: desperta-me, Senhor. E sinta o Espírito começar a revirar as camadas da sua alma. Sinta Ele trazendo à tona sonhos antigos, verdades esquecidas, promessas adormecidas. Ele vai fazer isso. Porque o Deus que dá vida aos mortos é o mesmo que desperta os que dormem. E quando Ele te despertar, você não será mais o mesmo. Porque olhos que voltam a ver não podem mais fingir cegueira. E corações que voltam a arder não suportam mais viver mornos. Há uma diferença abissal entre alguém que visita e alguém que decide morar. Visita é algo eventual, temporário, condicionado à ocasião. Morada é permanência, é compromisso, é pacto de presença contínua. E talvez o maior erro espiritual que muitos cometem seja tratar o Espírito Santo como um hóspede eventual, em vez de um habitante fixo da alma, como se ele só viesse quando invocado com muita força, como se sua presença dependesse da intensidade do nosso desespero. Mas o Espírito de Deus não procura um altar de eventos. Ele procura um coração que se permita ser lar, mesmo em ruínas. Você não precisa ser perfeito para ser morada. Ao contrário,
é justamente a fragilidade que o torna pronto. Porque o vaso que sabe que não é forte, se dobra. E o que se dobra, não quebra. O Espírito Santo não busca casas de mármore, mas tendas rasgadas que estejam abertas. Porque a fragilidade não assusta Deus. A fraqueza não repele sua presença. O que o afasta é o orgulho que mascara o quebrantamento. É a religião que decora o altar, mas esvazia a alma. O Espírito busca profundidade. Ele é sensível ao espaço que se faz dentro de nós. Você já notou como a gente sente mais Deus nos momentos em que mais nos sentimos pequenos? Há algo misterioso nisso, porque quanto mais a alma reconhece sua nudez, mais o Espírito a veste com presença. Deus habita os humildes. A Escritura diz que Ele faz morada com os contritos de coração. Isso não é metáfora. Isso é realidade espiritual. Ele habita. Ele não visita. Ele não apenas toca. Ele transforma por dentro. E onde Ele mora, não há lugar para as velhas vozes de acusação, porque a casa foi consagrada. O problema é que muitos de nós preparamos o ambiente da oração como se fosse uma sala de visitas, mas não abrimos os quartos escuros da alma. A gente deixa Deus entrar, mas só até a sala de estar. E há coisas que só mudam quando Ele entra na cozinha emocional onde cozinhamos as dores, nos quartos onde dormem os medos, nos porões onde escondemos traumas. Quando o Espírito faz morada, Ele mexe nas gavetas, Ele ilumina as feridas, Ele limpa o que estava acumulado. E sim, isso pode doer, mas também é assim que cura. Morar em alguém exige intimidade. E a intimidade com Deus não se constrói com frases ensaiadas, se constrói com vulnerabilidade, com conversas sem filtro, com orações sussurradas no meio da madrugada, sem rebuscamento, mas com verdade. E o Espírito, que é como o vento, entra por frestas sinceras. Ele sopra onde há espaço. E quando encontra morada, Ele não apenas abençoa, Ele governa. Porque onde Ele habita, Ele dirige. Talvez você se sinta indigno de ser morada. Talvez ache que está sujo demais, bagunçado demais, quebrado demais. Mas ouça isso com toda a força do seu espírito. Deus não mora em casas perfeitas. Ele mora em corações dispostos. E um coração disposto, mesmo que rachado, é templo para a eternidade. O Espírito Santo quer fazer morada aí dentro. Não como hóspede, mas como Senhor. E quando Ele entra para ficar, nada mais permanece do mesmo jeito. Então hoje, não peça apenas para sentir, peça para Ele habitar. Diga com sinceridade: Espírito Santo, não me visite, more em mim. Ainda que eu esteja em ruínas, eu sou teu. Mesmo com rachaduras, meu interior te deseja. Faz da minha fraqueza tua casa. Governa o que em mim estava desgovernado. Transforma meu caos em altar. Mora em mim, Espírito Santo. Mora em mim. E agora, se essa oração falou com a tua alma, comente: Espírito Santo, mora em mim. E compartilhe com alguém que precisa entender que não é preciso ser forte para ser habitação de Deus. Basta ser sincero. A culpa tem um som que só quem já pecou conhece. Não é o som da consciência, mas o eco da acusação que insiste em lembrar aquilo que Deus já decidiu perdoar. Há dias em que o coração até tenta se levantar, mas o peso do erro passado paralisa. Parece que a alma está sempre tentando pedir desculpas de novo, como se a cruz tivesse vencido tudo, menos aquele erro específico. E é aí que mora a mentira. Porque a culpa não é um instrumento de Deus. O que vem dele é a convicção, não o castigo. É a voz mansa que convida ao arrependimento, não o grito sombrio que afasta da presença. Quando o Espírito Santo age,
Ele não destrói a identidade do caído, ele a reconstrói. Você pode ter caído, pode ter feito exatamente aquilo que prometeu não fazer. Pode ter dito nunca mais, e mesmo assim voltou. Mas, se ainda há lágrimas, se ainda há arrependimento, então há esperança, porque o Espírito só age onde há coração de carne. Ele não se manifesta em pedras, mas em fragilidades assumidas. E quando você admite a queda, quando confessa sem fugir, quando para de tentar parecer forte e se entrega vulnerável, então algo acontece. Não uma mágica emocional, mas um processo espiritual. O Espírito começa a te reescrever por dentro. Davi sabia disso. Por isso escreveu um salmo inteiro depois do seu maior erro. Não para justificar o pecado, mas para expor o coração. Ele não tentou esconder. Ele não terceirizou. Ele disse: pequei contra ti. E depois clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja, ele não pediu uma reforma. Pediu uma criação nova, porque há culpas tão profundas que só um renascimento resolve. E é exatamente isso que o Espírito Santo oferece. Não uma maquiagem santa, mas uma reconstrução desde o ventre da alma. Você não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa usar linguagem religiosa para parecer curado. Pode dizer: estou ferido. Pode confessar: ainda me sinto impuro, porque a confissão quebra o domínio da acusação. A culpa só prospera no segredo. Mas quando a luz da graça invade a escuridão da vergonha, o inimigo perde força e o Espírito ganha espaço. Ele não se ofende com a tua confissão. Ele se move através dela. E quanto mais sincero for o teu arrependimento, mais rápida será a reconstrução. Reconstruir não é apagar o passado. É dar ao passado uma nova perspectiva. É transformar a queda em testemunho, a lágrima em ministério, o erro em sabedoria. Você não será lembrado pelo que fez, mas pelo que permitiu o Espírito fazer com aquilo. Porque a graça não é uma borracha, é uma oficina de restauração. E o Espírito Santo é o artesão que pega os cacos e cria algo mais belo do que era antes da queda. Então hoje, se a culpa estiver gritando dentro de você, responda com verdade. Não tente silenciar o grito com barulho externo. Vá para o secreto e diga: Espírito Santo, eu sei que falhei, mas não quero mais fugir. Cria em mim um coração novo, apaga minhas transgressões. Restaura a alegria da salvação. Não me lances fora da tua presença. Essas palavras não são frases de efeito, são chaves. E quando saem de uma alma arrependida, abrem portas que estavam trancadas há anos. Você não precisa mais se esconder de Deus. Precisa se render a Ele. Porque enquanto você tenta parecer limpo, continua sujo por dentro. Mas quando se entrega impuro, Ele mesmo te lava. E quando o Espírito lava, ninguém pode mais sujar. Então respire fundo. Deixe a culpa cair. Deixe a graça te erguer. E quando você sentir que está sendo reconstruído, comente aqui: Espírito Santo, recomeça em mim. E envie esta mensagem para alguém que precisa entender que o erro não define o fim, mas pode ser o ponto de partida de uma nova história. Há momentos em que você ora com toda a alma, e mesmo assim, o céu permanece calado. Não há sinais, não há direção. Tudo que você recebe é o som do próprio silêncio. E isso machuca, porque a alma deseja uma resposta. A carne anseia por alívio e a mente clama por controle. Mas há um segredo que poucos compreendem. O silêncio de Deus não é a negação de sua presença. Às vezes, é a prova mais profunda de que Ele está agindo, só que em camadas tão íntimas que o barulho não pode alcançar.
O silêncio de Deus não é vazio. É sagrado. Ele não cala por desinteresse. Cala porque está limpando, removendo o que a oração barulhenta não permitiria ver. Muitas vezes, quando Deus silencia, Ele está fazendo em você o que ainda não pode mostrar fora de você. E se você insistir em pedir explicações antes da hora, pode perder o que está sendo purificado dentro da alma. O silêncio é uma espécie de altar invisível, onde Deus trata as intenções, quebra os ídolos e purifica as motivações escondidas. Quantas vezes você achou que estava preparado para uma bênção, mas Deus sabia que o seu coração ainda carregava raízes de orgulho, medo, comparação, vaidade. O silêncio é o fogo que revela a impureza. Não para te expor, mas para te curar. É nesse silêncio que Deus permite que você enfrente a si mesmo. E quando a oração não é respondida como você quer, talvez seja porque Ele está esperando que a sua alma seja capaz de sustentar a resposta que Ele quer dar. O Espírito Santo age nesse tempo oculto. Ele não precisa falar para operar. Enquanto você chora, achando que foi esquecido, Ele está trabalhando. Está reconstruindo sua estrutura espiritual. Está retirando pensamentos que não combinam com a promessa. Está fortalecendo sua mente para que o futuro não te destrua. Ele não te quer apenas curado. Ele te quer estável. E a estabilidade só nasce quando você aprende a permanecer, mesmo quando nada parece acontecer. Quando Davi ficou em silêncio, ele escreveu que sua alma se consumia. Mas ao confessar sua dor, entendeu que o silêncio foi o tratamento mais amoroso que Deus poderia oferecer. Porque a palavra certa na hora errada se torna peso. E o favor liberado antes da maturidade vira destruição. O silêncio, então, é proteção, é tratamento profundo, é desintoxicação espiritual. Se hoje você está em um tempo em que Deus parece calado, respire. Talvez Ele esteja purificando o altar da sua alma, e quando esse altar estiver limpo, a presença virá como fogo. Não porque você gritou mais, mas porque você suportou o silêncio. Há uma maturidade que só nasce no deserto da ausência aparente. É lá que a fé deixa de ser emoção e vira fundamento. É lá que o nome de Deus deixa de ser um conceito e se torna abrigo. A oração que nasce do silêncio é a mais poderosa, porque ela não é cheia de pedidos, mas de presença. Ela não suplica por provas, mas por permanência. E quando você ora assim, mesmo sem ouvir, mesmo sem ver, o céu se inclina. Deus não se move por espetáculo. Ele se move por verdade. E nada revela mais verdade do que uma alma que continua buscando, mesmo sem entender. Então, se o céu está calado, continue. Ore baixinho. Caminhe firme. Espere em paz. O silêncio é um processo, não um castigo. E quando esse processo terminar, você não será apenas alguém com uma resposta, será alguém purificado, pronto para carregar a resposta sem perder a essência. Comente. Purifica-me no teu silêncio, se essa palavra falou com você. E compartilhe com alguém que está achando que Deus o esqueceu. Porque às vezes, o silêncio é só o céu respirando fundo antes de descer com glória. Existem feridas que não sangram para fora, mas corroem por dentro. Cicatrizes invisíveis que ninguém percebe. O sorriso está no rosto, mas o peito grita silenciosamente. Você sai de casa, conversa com as pessoas, trabalha, até ajuda os outros. Mas quando a porta se fecha e o silêncio volta, você sente que está desabando por dentro. Essa dor escondida, que não ganha orações públicas, que não recebe abraços nem palavras de conforto, também é altar. Um altar íntimo,
secreto, onde o Espírito Santo trabalha no escuro, quando ninguém está olhando. É nesses cantos ocultos da alma que Deus opera as curas mais profundas, porque o que é visível muitas vezes recebe atenção humana. Mas o que é invisível, só Ele pode tocar. Ele vê o que ninguém vê, Ele sente o que ninguém entende. Ele está presente no grito abafado, no choro contido, no travesseiro molhado, no peito oprimido. E Ele não ignora, Ele age. Mas age em silêncio porque há curas que só podem acontecer longe dos olhos dos outros. Não porque você precisa esconder, mas porque o que é sagrado demais precisa de privacidade. Muitos acham que a cura vem apenas em momentos de imposição de mãos, palavras proféticas ou encontros públicos. Mas há curas que acontecem no escuro do quarto, quando você diz baixinho: Senhor, eu não aguento mais. E Ele responde, não com barulho, mas com paz. Não com alarde, mas com presença. Porque o Espírito Santo não precisa de plateia. Ele só precisa de sinceridade. E quando encontra um coração machucado, mas honesto, Ele transforma esse lugar de dor em altar de restauração. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, em que tudo parece bem por fora, mas por dentro há batalhas que ninguém conhece. E isso te faz sentir sozinho. Mas ouça, você não está. Deus está mais perto nesse momento do que quando todos te aplaudiam. Porque Ele não se impressiona com vitórias públicas. Ele se comove com lutas secretas. E são essas lutas que formam a sua essência. São elas que forjam a maturidade espiritual. São elas que extraem de você uma fé que não depende de cenário, mas de convicção. A dor invisível te ensina a confiar sem apoio, a continuar sem aplauso, a orar sem plateia. Ela quebra dependências emocionais e te leva para um lugar onde só Deus é suficiente. E quando você chega nesse lugar, algo muda. A oração ganha outro tom. A fé se aprofunda, a dependência cresce, porque você percebe que, mesmo sem ter nada externo para se apoiar, há uma presença interna sustentando tudo. E essa presença é o Espírito Santo. Não despreze a dor que ninguém vê. Ela não é desperdício. É preparo. É tratamento. É um processo que está extraindo de você uma versão mais forte, mais pura, mais estável. E quando esse processo terminar, você vai perceber que o que te sustentou não foi a força das pessoas, mas a graça silenciosa de Deus. E essa graça nunca falha. Se hoje você está lutando por dentro, saiba que o céu te vê, que o Espírito te toca, que o Pai te escuta. Comente. Mesmo ferido, continuo te buscando, se essa palavra te alcançou. E envie para alguém que tem chorado escondido. Porque Deus não cura só o que aparece. Ele cura principalmente o que ninguém vê. Tem momentos em que a oração não sai como frase, sai como um suspiro, um olhar para o teto, um silêncio profundo. E você se sente quase culpado por não conseguir falar, por não ter forças para orar em voz alta, por não ter palavras bonitas, nem estrutura emocional. Mas o que você talvez ainda não saiba é que o Espírito Santo entende suspiros. Ele decifra lágrimas. Ele traduz silêncio. Porque antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já escutou o que está acontecendo dentro de você. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não com discursos, não com versos memorizados, mas com gemidos, ou seja, com o que não se fala, com o que não se explica, com o que só se sente. Isso significa que até aquilo que você mesmo não sabe dizer, Ele já entendeu. Ele já levou ao Pai. Ele já colocou nas mãos de quem pode transformar.
Você não precisa impressionar o céu com vocabulário. Precisa apenas se abrir. Porque a oração verdadeira não começa na boca. Começa no espírito. Começa na alma. E se sua alma hoje só consegue suspirar, esse suspiro já é oração. É o tipo de clamor que não se ouve, mas que o céu responde. Porque o Espírito Santo não ouve só o que você fala. Ele ouve o que você cala, o que você tenta esconder, o que você não consegue nomear. Existem dores que desorganizam a mente a tal ponto que nem a oração parece coerente. Você começa uma frase e já se perde. Pensa em falar com Deus, mas se cala. Tenta cantar, mas trava. E nessas horas, Ele não se afasta. Ele se aproxima, Ele se move. Porque Ele não depende da sua performance. Ele responde à sua verdade. E a sua verdade hoje pode estar fraca, cansada, silenciosa. Mas é verdade. E o céu responde à verdade com presença. Talvez você esteja se cobrando demais, acreditando que orar bem é falar bonito, é se expressar como os grandes pregadores. Mas o Espírito não se impressiona com eloquência. Ele se manifesta onde há verdade, mesmo que essa verdade venha em forma de lágrima, mesmo que ela venha com um gemido, mesmo que ela venha apenas com um pensamento sussurrado entre 1000 outros. O que importa é que veio do fundo. E o que vem do fundo toca o céu. Não se culpe por não conseguir orar como antes. Talvez seja exatamente nesse silêncio que Deus esteja reestruturando sua fé. Talvez seja nesse cansaço que Ele esteja purificando suas intenções. Talvez seja nesse suspiro que Ele esteja dizendo: eu estou aqui, eu sei, eu cuido. Você não precisa se esforçar para ser ouvido. Você já está sendo compreendido. Hoje, se tudo o que você conseguiu fazer foi suspirar, saiba que o Espírito levou esse suspiro como uma oração perfeita. Porque Ele não precisa de palavras para agir. Ele precisa apenas de acesso ao seu coração. E se você permitiu que esse coração suspirasse na presença dEle, o milagre já começou. Talvez ainda em silêncio, mas já começou. Se você sentiu isso agora, escreva aqui nos comentários: o meu suspiro também é oração. E compartilhe com alguém que está sem palavras, mas cheio de dores. Porque há um lugar na fé onde o silêncio vira voz. E o Espírito Santo fala fluentemente essa linguagem. Nada toca mais o coração de Deus do que um coração quebrado. Não por causa da dor em si, mas pela honestidade que a dor carrega. Quando você ora sem defesas, sem máscaras, sem o verniz da aparência, o céu se curva. Porque ali não está alguém recitando fórmulas. Está um filho gritando de dentro. Está uma alma que não quer impressionar, só ser acolhida. E o Espírito Santo não apenas responde, ele desce. Ele habita esse lugar. É nos momentos em que tudo em você parece falhar que Deus se revela como suficiente. Quando você se ajoelha e não sabe o que dizer. Quando os olhos ardem, mas a boca não se move. Quando tudo o que você sente é a dor pulsando por dentro, e mesmo assim você ousa dizer: Pai, estou aqui. Essa frase, simples, tremida, sussurrada entre lágrimas, move mais o mundo espiritual do que longos discursos ditos por vaidade. Porque ali há verdade. E Deus não rejeita quem vem com verdade. O Salmo diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Isso não é poesia, é revelação. Ele pode rejeitar o orgulho, pode resistir à arrogância, mas jamais ignora alguém que chega com o espírito quebrado. Porque o quebrado não finge, o quebrado não esconde. O quebrado se apresenta como está. E o céu responde com restauração. Você não precisa estar forte para orar. Não precisa estar bem. Não precisa nem mesmo estar convencido de que vai dar certo.
Precisa apenas estar disposto a não fugir da presença, a sentar com Deus mesmo de alma despedaçada, a respirar na presença mesmo sem conseguir formar frases, a admitir que não tem mais forças, mas que ainda assim deseja não desistir. Isso é fé, isso é oração. E essa oração, o céu nunca ignora. O Espírito Santo se manifesta no templo, mas também se manifesta no quarto escuro de quem chora sozinho. Ele habita as catedrais, mas também as casas em silêncio. Ele é grande demais para ser limitado por ambiente, mas íntimo o bastante para caber no seu suspiro. E quando você ora com um coração quebrado, ele não traz apenas resposta. Ele traz presença. Ele não resolve apenas o problema. Ele cura a raiz. Ele não te entrega um milagre externo, mas te transforma por dentro para que você nunca mais seja o mesmo. E talvez, nesse momento, você esteja aí com o coração em pedaços, sem entender por que algumas coisas aconteceram, por que outras não aconteceram, porque se sente distante de tudo, até mesmo de Deus. Mas se agora, enquanto ouve essas palavras, você sente que seu espírito se abriu, que há algo pulsando dentro de você, então saiba, não é apenas emoção, é o Espírito. Ele está aqui, tocando o que estava endurecido, regando o que estava seco, despertando o que estava adormecido. Hoje, não diga o que você acha que Deus quer ouvir. Diga o que está rasgando por dentro. Se a sua fé estiver pequena, diga. Se a sua vontade for desistir, diga. Se estiver cansado de tudo, diga. Porque o céu responde à sinceridade. E a sinceridade mais profunda nasce do coração que foi partido. Não para se perder, mas para ser reconstruído por mãos eternas. Se essa oração foi feita para você, escreva nos comentários. Hoje eu oro com o coração quebrado. E envie esse vídeo para alguém que precisa ser lembrado de que até o silêncio do sofrimento pode se tornar altar. Que até o choro pode virar canção. Que até o caos pode ser sagrado quando você escolhe não fugir de Deus. Porque o céu nunca ignora um coração que decide continuar, mesmo em pedaços.